1 João capítulo 1, versículo 1 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos o quê? Apalparam. Isto proclamamos a respeito do verbo da vida. Versículo de número 2 diz: a vida se manifestou e nós a vimos. Nós o quê? A vimos. E dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai. Que estava onde? Com o Pai. E nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão dos apóstolos era baseada em seu relacionamento com o Pai, por meio de Jesus Cristo. A vinda de Jesus facilitou muitas coisas, tornou o nosso entendimento mais claro sobre as coisas eternas. Jesus, ele não foi apenas um homem que pisou em um lugar deserto na região da Palestina. Jesus não foi apenas um homem que viveu até os 33 anos e depois foi tirado da terra de forma prematura. A vida de Jesus é mais do que a aparência daquele carpinteiro. A aparência de Jesus não resume o todo daquilo que ele é. Muitas pessoas fixam os seus olhos naquela imagem dele cravado em uma cruz, ou na imagem dele tomando ceia com seus discípulos. Muitas pessoas ainda vivem em seu coração com a ideia de que Jesus é apenas aquele homem mortal que foi um grande mestre. Se você for em qualquer sistema de educação do mundo e você perguntar para um educador, para um filósofo, para um psicólogo, para um psiquiatra, para um médico, em todas as áreas profissionais ou todas as áreas de educação da vida, todos vão afirmar que Jesus existiu sim, e todos vão dizer que esse mesmo Jesus que existiu morreu em uma cruz, porque nós não necessitamos mais de fatos históricos para entendermos que Jesus viveu entre nós. A própria ciência testifica que ele foi homem, viveu como homem, andou como homem, morreu como homem. Só que, mesmo o mundo tendo a ciência de que Jesus foi um homem perfeito, como o psiquiatra Augusto Cury diz, que não existiu nenhum homem tão sensacional como Jesus, mesmo o mundo declarando que esse homem, chamado Jesus de Nazaré, foi um homem perfeito, foi um homem extraordinário, foi um homem poderoso, mesmo eles reconhecendo que ele veio ao mundo, que ele existiu e que ele filosoficamente havia morrido pela humanidade, esse mundo não consegue provar da vida desse Jesus. Historicamente, esse homem é conhecido objetivamente. Nunca foi o desejo do Cristo ficar preso no Jesus. No Antigo Testamento, Deus tinha um grande dilema. Para Deus interferir no meio dos homens, no Antigo Testamento, na criação física, Deus tinha um grande problema, Ed. No Antigo Testamento, Deus teve que lutar contra muitas coisas para que Deus pudesse ser visto, manifestado e conhecido pelos homens. No Antigo Testamento, nenhum ser humano poderia carregar no seu interior a vida de Deus.
Em todo o Antigo Testamento, a vida de Deus era desconhecida. Repete comigo essa frase. Em todo o Antigo Testamento, a vida de Deus era desconhecida. Deus, ele não poderia habitar em um homem e tornar um homem a imagem dele mesmo, porque toda aquela raça de Adão até os últimos dias da lei estavam condenadas. Quando o Senhor disse: no dia, Adão, que você comer do fruto, você certamente morrerá. Quem pode gritar comigo? Certamente morrerá. Certamente morrerá. Aquilo tem ideias além do que perder a vida, irmãos. Porque no momento que Adão come daquele fruto, ele não morre. Ele ainda vive 980 anos. Não é que a palavra de Deus não era eficaz, ou não era evidente, ou não era verdadeira. Era que quando Deus liberou aquela sentença sobre Adão, dizendo: no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer. Deus não estava falando de uma morte literal somente. Deus estava falando de uma morte de separação entre ele e o homem. Quando Deus disse: Adão, você é a fonte da humanidade, e se você comer desse fruto, eu digo para você, certamente você será condenado, e eu não vou mais poder viver em você. Em todo o Antigo Testamento, repita comigo, em todo o Antigo Testamento, Deus tinha um grande problema. Grita forte, pergunte: por quê, pastor? Porque Deus havia criado o ser humano para ser o recipiente da expressão dele. A alma humana é a substância que Deus escolheu para que Deus pudesse ser visto na terra, entre os homens. E como em Adão toda a raça humana foi condenada, e Deus não podia usar o recipiente humano para se revelar à humanidade, Deus teve um problema, porque Deus não podia ser visto, porque não existia um homem sem condenação para expressar o próprio Deus. É por isso que no Antigo Testamento Deus vinha em nuvem. É por isso que no Antigo Testamento Deus vinha em fogo. É por isso que no Antigo Testamento Deus vinha em rocha. É por isso que no Antigo Testamento Deus vinha em água. E todo mundo hoje que está debaixo de um pacto superior olha para aquilo e diz: olha que coisa tremenda. E não era. Para Deus, vir numa nuvem era ridículo. Para Deus, vir uma rocha era ridículo. Para Deus, vir em coluna de fogo não era legal. Para Deus, se expressar por meio de anjos, isso não era bom. E nós lemos o Antigo Testamento e parece que aquilo era tão grandioso. Quem já ouviu milhares de vezes a história de Moisés na sarça? E parece que aquela sarça era algo lindo. Nós gastamos tempo em uma mensagem falando da sarça e não falamos de quem estava na sarça. Que a sarça nasceu no deserto, que a sarça tinha tantos centímetros, que a sarça pegava fogo, e que tinha um período da vida que a sarça queimava. Irmão, Deus não estava nem aí para a sarça, e a gente está pregando sobre a sarça. Por quantas vezes, irmãos, focalizamos no Antigo Testamento em coisas que Deus não gostava de fazer? Deus tinha um grande problema no Antigo Testamento. Não existia um homem capaz de fazer valer a sua própria vida para expressar o seu Criador. A raça humana estava condenada. Vemos Sansão, um grande homem, um homem poderoso, sem a vida. Todos os santos do Antigo Testamento, pelo fato deles não terem a vida, eles cometeram as piores atrocidades. E nós achamos que ali no Antigo Testamento, Deus estava se revelando em grande glória. Hoje se fala mais da vida do que de Jesus. Hoje se fala mais de Josué. Irmãos, aquela mensagem de Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Eu acho que quando você chegar no céu, Josué vai puxar sua orelha e vai falar: você falou de minha vida inteira. Quantas vezes, irmãos, a gente já ouviu aquela mensagem: esforça-te, Josué, e tem bom ânimo.
Imagine, irmãos, o ridículo que era para o Senhor chamar um homem que não tinha vida dele para tentar fazer aquilo que Deus não podia fazer. No Antigo Testamento, Deus não podia fazer muitas coisas, porque Deus dependia de um recipiente chamado humano para fazer o que Ele queria fazer. Agora nós entendemos porque quando as coisas mudam, e Paulo fala em Romanos, chegando à plenitude dos tempos, veio Ele, nascido de mulher, e o nome dele era Jesus. Repita comigo: chegada à plenitude dos tempos, veio um homem, nascido de mulher. Aí a história muda. No Antigo Testamento, Deus não tinha nenhum homem lícito para habitar nesse homem e para se expressar a partir desse homem. Mas no Novo Testamento, Deus faz tudo de novo, tudo novo de novo. Lá no princípio, em Adão, Deus gerou sozinho um homem. Lá em Adão, o pó da terra era um ventre, onde Deus, por sua própria paciência, gerou um pai de uma raça. Só que lá na frente, Deus faz tudo novo de novo. Dentro de um ventre, sem ajuda de ninguém, Deus gera um novo pai de uma raça. Ele planta Ele mesmo dentro de um ventre chamado Maria. E sabe o que é interessante? O nome Maria significa graciosa. E esse termo graciosa está completamente alinhado à terra. Amado, você come do que você não planta. Você bebe do que você não guarda. A terra, ela é tão graciosa que ela concebe para você coisas que você nunca produziu. Assim como a terra era graciosa, assim foi o ventre eleito pelo Pai. Por isso que ele teve que escolher Maria, ele teve que escolher uma mulher chamada graciosa, porque ela simbolizava a terra do novo homem. Lá no Éden, Deus gerou o velho homem que se contaminou, mas no ventre de Maria, ele gerou um novo homem, perfeito, limpo, puro, poderoso, o pai de uma nova raça. Quando Cristo vem, fale comigo, quando Jesus vem, tudo muda. Porque ele se torna, depois de Adão, o primeiro homem capaz de carregar dentro de si o que ele deveria ter: a vida de Deus. No Antigo Testamento, Deus tinha um problema: não tinha aonde habitar. A partir do Novo Testamento, Deus tem um desafio. Fale comigo, em Jesus, Deus tem um desafio. Eu posso te falar uma coisa? A razão por que Jesus se tornou homem e veio para a terra era apenas para ser a ponte para que a vida de Deus pudesse ser dada ao homem novamente. Ele se encarnou e se tornou recipiente dessa vida. Irmãos, é por isso que Jesus, ele era completamente diferente de qualquer ser humano da terra. Porque Jesus, ele era de uma ordem humana diferente. Jesus, ele era de uma espécie diferente. É por isso que por muitas vezes você vai ver que a mãe dele falou assim: Jesus, chegou a hora de você mudar para o vinho. E ele falou: não, 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 não. Jesus, ele nunca cumpria a expectativa das pessoas, porque ele não era igual às pessoas. Quando as pessoas achavam que era a hora dele subir para Jerusalém para se aparecer nas festas, ele não subia, porque ele não era de uma ordem igual à ordem natural dos homens. É por isso que por muitas vezes você vai ver que as coisas que Jesus fala, os homens não entendem. As coisas que Jesus faz, os homens não entendem. Jesus, ele não foi uma pessoa mal compreendida, ele foi um homem não compreendido. As pessoas dizem, crucificaram Jesus porque ele foi mal compreendido. Não, não, não. Crucificaram Jesus porque ele foi um homem não compreendido. Uma coisa é ser mal compreendido, outra coisa é não ser compreendido. Esse novo homem encarnado carregava a vida de Deus e era uma pessoa extremamente mal compreendida. Até que teve um dia que até sua mãe pegou cordas com seus irmãos para amarrar ele, achando que ele estava louco, endemoniado. Porque Jesus, ele era tão diferente de todos,
que nenhum ser humano que vivia com ele entendia quem realmente ele era. É por isso que tem uma vez que ele fala assim: o que dizem os homens que eu sou? O que dizem o quê? O que dizem o quê? Ele queria entender o que os homens estão dizendo que eu sou, porque nenhum homem pode entender o que eu sou, porque nenhum homem é igual a mim. Aí Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo. Aí ele diz: tudo bem, não foi carne nem sangue que te revelou, porque nenhum homem sabe realmente quem eu sou, a não ser o meu Pai que estás nos céus. Nenhum ser humano entendia quem realmente Jesus era, porque ele era de uma ordem humana, diferente da humanidade nos seus dias. E é o que nós chamamos hoje de nova criatura, de nova criação, de novo nascido. Dá um abraço no seu irmão e diga para ele assim: você faz parte de uma raça que não está alienada com a raça humana. Fale para ele: você é uma nova criatura. Você mudou de natureza, você mudou de filosofia, você mudou de mentalidade. Você é uma nova raça. Posso ouvir um aplauso ao Senhor? Levante a mão direita e diga: no Antigo Testamento, Deus não habitava no homem. Diga: nos Evangelhos, Deus habitou em Cristo. Diga: nas cartas apostólicas, Deus estava habitando na igreja. Então no Antigo Testamento Deus tinha um problema. Qual era o problema? Deus não habitava no homem. Nos Evangelhos nós temos um problema. Qual é o problema? Deus só habitava em Jesus. Mas depois de Atos dos Apóstolos, Ele passou a habitar em todo aquele que crê no seu nome. Você pode abrir a boca e adorar de verdade se você entendeu isso. Fale comigo: eu me tornei templo de Deus. Olha para o seu irmão e diga: aí que está o perigo. Nós, por muito tempo, buscávamos entender o Evangelho por meio de mudanças de hábitos e posturas. No Antigo Testamento, todas as vezes que um homem se tornava sacerdote, após os seus 30 anos de idade, quando ele era eleito para ser um sacerdote da tribo de Levi, ele tinha que encomendar sua própria roupa, ele tinha que encomendar suas indumentárias, ele tinha que encomendar suas vestimentas, seus livros. Tudo era exterior. E no momento que ele vestia aquela roupa, todo mundo da sua tribo, Juan, olhava para ele e dizia: esse homem se tornou um sacerdote. Até ele não comprar roupa, ele não era considerado um sacerdote. Até ele não mudar sua aparência, ele não era considerado um sacerdote. Até ele não mudar as suas amizades, ele não era considerado um sacerdote. Segundo a tradição judaica, todo homem que era levantado como sacerdote, ele nem poderia ter amigos fora do seu vínculo sacerdotal. Ou seja, os homens daquele dia entendiam, Thay, que aquele homem se tornou um sacerdote porque ele havia mudado de roupa, porque ele havia mudado de livro, porque ele havia mudado de amigos, porque ele havia mudado sua forma de falar e porque ele havia mudado seu seio de convívio. E deixa eu falar uma coisa para vocês, posso falar de verdade? Muitos de vocês acham que para a pessoa se tornar um sacerdote ou um filho do novo pacto, isso tudo deve acontecer na vida dela também. Quantos de vocês, ao aceitar Jesus, começaram a mudar as coisas aqui fora, mas em suas crises vocês choravam pela mesma coisa que você chorava quando você era do mundo? Mudou de livro, mas chora pelas mesmas crises que tinha. Mudou de roupa, mas chora pelas mesmas crises que tinha. Irmãos, quantas irmãs mudam de roupa, se tornando mais decorosas diante dos homens, mas quando ouve uma música sensual, o seu corpo ainda quer balançar? Você sabe qual é o maior problema? É que nós estamos atraindo uma mentalidade velha para uma realidade nova.
Estamos tentando entender que nós somos filhos de Deus a partir do que estamos vendo, e não é assim que funciona. Quando Jesus morreu na cruz ali, e como você leu no começo, Deus abençoe a sua vida, nos tornou ministros de um novo pacto. Quando Jesus morreu na cruz, a roupa de Pedro ainda era a mesma, os amigos de Pedro ainda eram os mesmos, a linguagem de Pedro ainda era a mesma, a aparência de Pedro era a mesma coisa. Quando Jesus morreu na cruz e transformou todos aqueles que criam nele em sacerdotes, não foram coisas fora que mudaram, mas foi uma realidade interior que nos direcionou a uma superioridade espiritual. Nós estamos ainda muito presos a tradições inválidas que não funcionam. E como isso muda, pastor amado? Deus, Ele só vai poder te abençoar nessa dispensação se você entender em que pacto você está. Porque Deus, Ele só pode te dar o que Ele tem para você se você entender aonde você está. Se você estiver preso nos velhos rudimentos, você não vai ter como receber nada de Deus. Porque Deus fala por meio de um pacto, Deus libera por meio de um pacto, Deus dispensa por meio de um pacto, não de forma aleatória. Existem muitos irmãos, muitas igrejas fazendo trabalhos sinceros, mas debaixo de pactos errados. Existem muitos irmãos, muitas igrejas trabalhando de forma sincera, mas não entendendo em que posição eles estão em Cristo. E podemos viver a vida inteira sendo sinceros diante de Deus, mas nunca receber o que Ele tem para nós, porque Deus não dá por sinceridade, Deus dá por posicionamento. E João, ele é muito específico, chegando no texto que nós compartilhamos hoje, e ele fala algo muito lindo, que eu quero, pelo Espírito, compartilhar com vocês. Ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, e o que vimos com os nossos próprios olhos. Os apóstolos, eles tinham um grande desafio, Laís. Os apóstolos, eles tinham um grande desafio, que não era mais olhar Jesus a partir de fora, mas sim poderem ver Jesus a partir de dentro. Jesus disse: por algum tempo eu vou deixar vocês só, por algum tempo, mas não vos deixarei órfão, virei até vós, e habitarei em vocês. Irmãos, para nós que nunca vimos Jesus de forma literal, é tranquilo relacionar-se com Ele se a gente nunca viu Ele. Mas para os apóstolos que viram Jesus cara a cara, aprender a ver Jesus a partir do interior deles, aquilo se tornava um grande desafio. Para os apóstolos que acordavam com Jesus, viram Jesus comer, bebeu água no mesmo copo de Jesus, para aqueles homens deixarem de olhar Jesus do lado de fora, era muito desafiador. Só que aquele homem exterior, aquele Jesus de Nazaré, era apenas uma ponte para que a nova realidade fosse estabelecida, que é Ele morando em você, Léo. Se João não entendesse como ver a Cristo a partir de dentro, João nunca ia entender quem realmente é Cristo. Irmãos, o Cristo que viveu 33 anos não é o todo Cristo. O Jesus que viveu 33 anos entre os homens é apenas um Salvador. Ele se revelou como Salvador fora de nós, mas Ele se revela como plenitude dentro de nós. Se os meus olhos só conseguem ver Ele por fora, eu só vou ver a salvação. Mas se os meus olhos conseguem ver Ele por dentro, eu vou me tornar semelhante a Ele, em glória, em poder, em vida, em força. Irmãos, as pessoas que só conseguem ver Ele como salvação, são pessoas que só conseguem se relacionar com Ele em momentos bons. Você sabe por que João permaneceu na ilha de Patmos amando a Ele?
Porque João entendia. João foi mandado para uma prisão e ele continuou amando Jesus. Amando Jesus. Como é que um homem enviado para uma prisão, velho, exilado, Ed, continuava amando Jesus? Ele continuava amando Jesus, que os olhos dele não viram até a cruz, que os olhos dele viram a continuação de Jesus a partir do seu interior. Se você não tiver uma revelação interior sobre Jesus, você só vai conhecer um Salvador. E essa revelação interior, amado, não vem de títulos. Tem muitos pastores que nunca viram Ele aqui dentro. Tem muitos pregadores que nunca viram Ele aqui dentro. Tem muitos irmãos que têm anos na igreja que nunca viram Ele aqui dentro. Qual é o sinal? Pergunta forte. Qual é o sinal de que nunca viu Ele aqui dentro? Pergunta forte. A ausência de fome dele. Quem não tem fome dele é porque nunca viu Ele aqui dentro. Aquele que vimos, Deus vai ter que providenciar alguma forma de você ver Ele aí dentro. Deus vai ter que providenciar alguma maneira de você ver Ele aqui dentro. Amado, para você orar vai ser difícil até você ver Ele aqui dentro. Querido, para você vir para o culto vai ser difícil até você ver Ele aqui dentro. Amado, uma pessoa só não vê nada difícil para viver com Ele quando entende que Ele é tudo dentro dela. Perder a vida para Ele é natural para quem entende que Ele vive, Ele é tudo e Ele é tudo. Mas para aqueles que conseguem ver Ele fora, não conseguem dar o tudo porque vê Ele de longe. O Senhor, Ele vai providenciar algumas maneiras para que você possa ter experiências para vê-lo por dentro. O Senhor vai providenciar algumas maneiras. E o Senhor, Ele mostrou essa mudança, Lili, que vai para Buenos Aires, dá uma passeada. O Senhor mostrou essa mudança a partir de Paulo. Os 11 apóstolos, até os dias de Paulo, viam Jesus ainda por fora. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, eles ficaram olhando de longe. Aí os anjos disseram assim: varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês viram é o mesmo que irá. Mas vem cá, os apóstolos não já morreram? Eles viram Jesus descer, sim ou não? Eles viram Jesus voltar, sim ou não? Está com medo de falar? Os apóstolos morreram? Eles viram Jesus voltar? Sim ou não? Você viu Jesus voltar? Imagine eles, já estão mortos. Mas o que os anjos queriam dizer é que esse mesmo Jesus que vós viste subir, não é o mesmo que irá voltar por fora. Esse mesmo Jesus que vós viste subir, é o mesmo que irá, vocês verão descer. Aqueles homens começaram a viver a partir desse sentimento, ver o Senhor por dentro. Fale comigo, ver o Senhor por dentro. E isso só acontece quando nós temos uma experiência. Querido, isso é Deus gerando em nós. Precisamos levantar um clamor e pedir para que o Senhor nos leve a um ambiente de experiências, não um ambiente de aparência. Amado, quando você vive em um ambiente de experiência, você não se importa mais com a aparência. Querido, quando você vive em um ambiente de experiência, você não se importa mais com críticas, porque na experiência você sabe que vão falar mal de você mesmo, porque você não é podre, você não presta para nada. Quando você está em um ambiente de experiência, você não tem medo de coisas, porque você entendeu que você morreu nele. Todo mundo que tem medo da vida é porque ainda não está preso em um ambiente de experiências. Nós temos que aprender a ver Ele por dentro. E João disse: eu vi Ele quando Ele era homem,
E agora eu sou desafiado a ver ele de outra forma. Eu vi quando ele era homem, mas hoje eu sou desafiado a ver ele de outro jeito. E quão difícil é você ver um Cristo perfeito dentro de uma pessoa tão imperfeita como você. Como é difícil você se ajoelhar para orar no meio de tantas culpas, no meio de tantos erros, no meio de tanta podridão que há em nossa alma, e encontrar Ele aqui dentro. Você sabe qual é o nosso maior desafio? Não é o Exu que você ora contra ele. Não é a Padilha que por muito tempo você orou para tirar do seu casamento, nem a Pombagira. O maior desafio não são demônios que por muito tempo você orou para que Deus tirasse eles da sua vida. O seu maior desafio não são espíritos malignos. Por muito tempo nós perdemos tempo lutando com coisas que já estão vencidas. O seu maior desafio é você poder encontrar Cristo dentro de uma pessoa tão imperfeita como você. Porque quando Cristo é encontrado em você, não tem como a pombagira estar, porque ela sabe que na cruz, aquele que vive em você, venceu ela e todos os seus companheiros. Querido, só anda atrás de demônios quem não entende quem ele é em Cristo. Você nunca vai ver os apóstolos falando sobre demônios. Pedro nunca vai dizer: acautelai-vos do homem estranho, do Ricardão, que vem comer chucaveira. Pergunta para mim, quem inventou isso? A igreja brasileira, que é mística. A igreja, para não te levar a matar você mesmo, te ensinou a matar pessoas já vencidas. A igreja, que não quis ter o trabalho de te levar à morte, te deu coisinhas para você brigar com seres já vencidos. E nós estamos no culto orando para isso, para aquilo, orando para isso, para aquilo, e Deus está dizendo: amado, eu já expus todos eles ao vitupério na cruz do Calvário. A Bíblia diz: na cruz do Calvário, os principados, as potestades foram expostas à vergonha. Só luta contra demônios quem está vivo para eles. Mas se eu morri em Cristo, não tem luta contra nada fora de mim mesmo. Dá um braço no seu irmão e diga para ele: o seu maior Satanás é sua pessoazinha. Eu falei esses dias, olha para cá, eu falei esses dias, por muito tempo nós pregamos que aquela frase que Jesus fala com Pedro: para trás de mim, Satanás. Por muito tempo nós achávamos que Jesus estava falando com Satanás, né? Não. Satanás naquele momento era Pedro, porque a palavra Satanás significa opositor. Pedro era um opositor para que Jesus não fosse para a cruz. Não era Satanás, era Pedro. E na hora parece que a gente coloca Satanás na história, e você vai ver nos textos a seguir que o Senhor diz assim: o filho da perdição está vindo. Ou seja, se o diabo está vindo, como é que era o diabo ali? Satanás não era Satanás ali. Ali o Satanás era Pedrinho. Porque quando nós queremos ser bons a partir da nossa alma, nos tornamos não carnais, mas sim satânicos. Porque muita gente usa o nome de Satanás, mas Satanás significa opositor, gente. Não é o nome de uma pessoa, é um adjetivo de alguém. Pedro era o Satanás de Jesus. Pedro era o problema para Jesus. Querido, se Satanás desse o trabalho que os discípulos de Jesus deram, Jesus estava tranquilo. Jesus só lutou com Satanás uma vez no deserto, mas dos discípulos ele lutou 3 anos e meio. O maior Satanás de Jesus não foi Satanás, o maior Satanás de Jesus foram seus amigos. Que ele dizia: eu vou ter que ir para a cruz. Um dizia: não vai não, Senhor. Um dizia: Senhor, come. Ele dizia: não, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
A carne daqueles 12 homens queria levar Jesus a corromper a sua natureza. O Satanás de Jesus não foi Satanás, o Satanás de Jesus foi a carne, querido. Nós estamos achando que estamos lutando contra demônios, e ele está dizendo que o maior aperitivo dos demônios é você entender que você luta contra eles. Mas a sua luta é para você deixar de ser você. Porque no momento que você morre e você não é mais você, Satanás não pode com aquele que vive em você. Acabou. A sua maior luta é ir para a cruz. No dia que você for para a cruz, você vai deixar de ver demônio em casa. No dia que você for para a cruz, você vai deixar de ver vulto. Porque para que vai ter vulto, aonde o vulto sabe quem está vivendo é Cristo? Você acha que um demônio ele vai ser tão ousado de tentar contra aquele que o venceu? Seu maior desafio é vencer esse opositor, que é você mesmo. E como eu venço esse opositor, que sou eu mesmo? Vendo a ele a partir de dentro. Porque quando eu vejo ele a partir de dentro, em uma experiência espiritual, eu passo a ouvi-lo. Tem que acabar. Eu passo a ouvi-lo. Quando eu vejo ele a partir de dentro, eu passo a ouvi-lo a partir de dentro. Eu acabo agora, vocês me dão só mais 5 minutos, eu tenho que colocar só algo. 5 minutos, amém? 5 minutos. Fale comigo, eu tenho que ver o Senhor por dentro. Para aprender a ouvi-lo. Querido, muita coisa que você acredita que é o Senhor falando com você é a sua mente. Como eu entendo que é Deus que está falando comigo, quando aquilo que Ele fala é aquilo que eu nunca poderia produzir? Deus me falou que eu vou comprar um carro. Se eu trabalho, minha mente produz o sentimento que eu posso comprar um carro. Querido, quando Deus fala, Deus não fala o que um homem poderia falar. É por isso que tem muita gente em nosso meio, atolada em dívidas, com essa história de que Deus me falou. Deus falou tanto, e Deus quis tratar tanto essa pessoa, que levou essa pessoa para o SPC. Tem gente que fala comigo assim, Deus me falou, mas para mim tratar, Ele me levou para o SPC. Quando Deus fala com você, Ele produz em você aquilo que você não poderia produzir. Leonardo, como é que Deus fala comigo quando eu passo a ver Ele, e Ele viu que eu vi Ele de dentro, Ed, e Ele viu que eu conheci Ele por dentro, Ele começa a se relacionar comigo por dentro. Amado, você quer saber como Deus fala? É Deus chamar um homem chamado Noé e falar, Noé, você nunca construiu um barco, constrói um barco. Aí é Deus falando. Porque Deus sempre vai falar para você fazer algo que você não poderia fazer. Porque se você acha que um pensamento que você pode produzir, foi Ele que falou, a sua mente é muito astuta, irmãos. A sua mente é muito astuta. E nós perdemos o temor para falar isso. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Não. Temos que recobrar esse temor. Temos que recobrar esse temor. Temos que recobrar esse temor. Porque quando Deus vê que você não tem temor à voz dEle, Ele não fala com você. Não podemos ter uma sensação e dizer, Deus falou comigo, não preciso discernir, Senhor. Porque, amado, quando eu falo que Deus está falando, eu estou dizendo que o Criador está produzindo. Temos que recobrar esse temor. Eu não sei como é na vida de pessoas, um Deus que fala tanto com a vida desgraçada, um Deus que fala tanto com a vida escravizada, um Deus que fala tanto sem nenhum tipo de felicidade em Cristo. Como é que esse Deus está falando, se quando Ele fala, Ele produz? Ou então pessoas que têm uma palavra de Deus para todo mundo,
para abençoar todo mundo, mas essa bênção nunca passa por ele. Temos que recobrar isso. Irmãos, pessoas que nunca viram o Senhor por dentro, nunca vai conhecer o som da sua voz. Depois que Paulo ficou cego, ele falou: Ananias, o Senhor me disse que você viria. Porque o Senhor começa a falar com Paulo quando Paulo perde a visão por fora e começa a ver por dentro. Você quer realmente conhecer a voz do Senhor? Quando Ele falar, Ele vai te mudar. O Senhor não vai falar para você mudar alguém, o Senhor vai falar para você ser a carta viva dEle. O Senhor não vai falar para você ser um porta-voz, o Senhor vai falar em você, vai produzir em você, e o que você vai se tornar a voz dEle falando aonde você for. Quem pode levantar as mãos e abrir a boca para adorá-lo? Dá o braço ao seu irmão e diga: você é uma carta viva que Deus deseja escrever através do seu interior. A igreja deve aprender a ouvir a Deus. Porque, amado, quando eu aprendo a ouvi-lo, eu começo a ser construído e passo a ser parecido com Ele. É algo individual, Gabi. É algo individual, filho. Não é algo que nada que fora pode fazer. Aquele que vimos e aquele que ouvimos é mesmo aquele que nós temos contemplado, aquele que nossas mãos apalparam, a saber, a palavra da vida. E eu paro nesse ponto, encerro essa noite nesse ponto. Todas as pessoas que o Senhor atrai para Ele, o Senhor quer fazer dele um liberador de vida, Anderson. Você já percebeu que são casos muito raros do Senhor salvar toda a família? Biblicamente, só existem duas famílias que o Senhor salvou de uma vez: a de Raabe no Velho Pacto e a do carcereiro no Novo Pacto. Porém, em uma família, toda a salvação é gradual. Primeiro Deus atrai uma pessoa, e essa pessoa se torna portadora de vida para toda a sua casa. Querido, Deus, Cristo te trouxe a Ele, porque Ele vê em você uma forma dele se dar a conhecer a todos aqueles que cercam a sua vida. Cristo não te trouxe a Ele para te abençoar, não, nele você já é abençoado. Cristo te trouxe a Ele porque Ele precisa fazer de você o que o Pai fez com Ele. Assim como Ele se partiu para dar a vida do Pai a muitos, assim você como um vaso tem que ser partido para dar vida a quem Deus ama. Existem muitas pessoas que te cercam e você está orando para Deus mandar salvadores de fora, e Deus está dizendo: você é o recipiente do Salvador lá dentro. A palavra da vida que habita em você precisa habitar em todos que te cercam. Amado, não é o Senhor que vai fazer a obra neles, o Senhor já fez a obra, você que precisa manifestar a obra. Não, Deus vai fazer a obra no meu filho. Não, Ele já fez a obra, amado, mas alguém precisa mostrar ao seu filho que essa obra precisa ser liberada sobre ele, e quem é o recipiente é você. Ou você acha que só porque você, sua mãe, o seu irmão, seu primo ou seu filho é amigo ou filho de crente, se ele morrer hoje sem Jesus, não é porque ele é amigo de crente que ele vai para o céu, porque o céu não é lugar de amigos, o céu é lugar de filhos. Então, querido, não é porque uma pessoa convive com você e te ama, mas ela não tem Jesus, que você acha que só porque você conheceu o povo de Deus tem que salvar ela. Não vai. Você precisa ser uma carta escrita, transmissão de vida. E não só aqueles que não conhecem
está ministrando em mim muita coisa, sabe? Todas as pessoas hoje, no meu dia, Dani, que eu tenho contato no meu dia a dia, eu busco no Senhor entender, Senhor, o que eu tenho que impartir para essa pessoa. Porque, amado, se a igreja, Sandra, não transmitir a Deus para o mundo, Deus não tem como se transmitir só. Se os filhos não derem a conhecer a Cristo para o mundo, Deus não dará a se conhecer só. Você foi salvo para uma responsabilidade, não para levantar a mão na glória na igreja, não para dizer aleluia, não. Você foi salvo para uma responsabilidade. Você foi salvo para ser um recipiente por onde Deus pode ser conhecido. Agora, muitos de nós carregamos a Cristo, mas somos mais instrumentos de ódio de Cristo do que o amor a Cristo. Porque as pessoas olham para você e falam: eu vou ser crente como fulano, eu vou ser crente como ciclano. Você está atrapalhando Deus, meu amigo. Você está atrapalhando Deus, minha amiga. Você não foi salvo para se chamar de crente. Você foi salvo para ser um recipiente por onde Ele vai ser visto. E se você não for alguém que honre a Ele, é melhor não dizer que anda com Ele. Se você não é alguém que honra a Ele, é melhor não dizer que ama Ele. Porque as pessoas vão olhar para você e vão esquecer seu nome. Vão querer ver Ele em você. Mas não. Como muita gente diz no ambiente de trabalho, a carne é fraca, irmão. Eu sou crente, mas a carne é fraca. Não. Você está mostrando àquela pessoa que ama sem Jesus, vive melhor do que você que tem Ele. Você é um instrumento de salvação, Cris. Na perina, eu declaro sobre a sua vida, sobre todas as meninas. Você é um instrumento de salvação. Você passa mais tempo em trabalhos com pessoas do que em sua casa. Deus te colocou naquele trabalho porque Deus tem um recipiente ali dentro onde Ele possa ser visto, cara. Você tem que entender que você é um canal. Você não é um crente, cara. Você é um canal. A igreja tem que sair dessa esfera de oculto. Começa a revelar Cristo em tudo. Como você fala com seus amigos? Como você fala com seus parentes? Quando você vai na casa de um parente, você continua sendo uma pessoa que se agrada a Deus? Ou você se torna alguém que aceita o ambiente? Eu não me importo com o seu ego, porque é o nome dele que está em jogo. Pedro disse que aquele que conheceu a Ele e faz da sua vida um objeto de lama, melhor nunca ter conhecido Ele. As pessoas não rejeitam o Evangelho não por causa de Jesus. As pessoas têm rejeitado o Evangelho por causa de nós. Mas eu acredito em um novo tempo sobre a nossa geração. Eu proclamo isso. Quando as pessoas vão ter tanto prazer de ir até o Senhor, porque vão ver assim: poxa, como magno é o novo homem, eu quero ir até Cristo por causa dele. Coisas tão simples, irmãos, que perdemos o meu caminho. Estamos buscando doutrinas, enquanto Deus está querendo resgatar coisas tão simples. Se coloque de pé comigo, se você puder. Eu queria fazer uma oração. Irmãos, eu sinto um temor muito grande no meu espírito. Um temor porque nós estamos em uma geração chave. O mundo está em transformação. E você não foi salvo nessa geração por mera coincidência, Vitor. Você foi salvo nessa geração para ser um recipiente dele nessa geração.
em nós pode nos tornar exemplos aonde nós trabalhamos. E nós não estamos falando, Senhor, de posturas religiosas. Senhor, nós estamos falando de uma consciência espiritual. O Senhor não está nos fantasiando para o mundo. O Senhor não está nos vestindo para lá fora nós nos mostrarmos como nós somos bons. Mas o Senhor está nos dando uma nova natureza que funciona desde dentro de nós. Eu declaro que todo engano operado na vida dos seus filhos recebe luz agora, Senhor. Toda área onde um engano estiver atuando, toda área onde ele estiver enganada e ela estiver enganada, e essa área tem sido de escândalo para o Senhor. Toda área na vida dele ou na vida dela que tem sido instrumento de escândalo para o Senhor, e ele está enganado e ela está enganada, Pai, declaramos que o seu Espírito abre os olhos do entendimento deles, para que eles vejam o Senhor claramente, para que eles vejam o Senhor claramente, para que todo objeto de engano seja tirado, seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na faculdade. Eu declaro todo objeto de engano iluminado. A sua vida não será um instrumento de escândalo. A sua vida não será um instrumento de escândalo. Eu declaro sobre a sua vida: a sua vida não será um instrumento de escândalo. A sua vida não será um instrumento de escândalo. A sua vida não será um instrumento de escândalo. Não será um instrumento de escândalo. Você não vai ser levado como essa geração que se vende por momentos. Querido, o carnaval está vindo, mas para os filhos nós nem sabemos que esse evento existe. Cresceremos em vida. Nada disso irá interferir a nossa comunhão com o Senhor. Nada disso irá interferir a nossa comunhão com o Senhor. Eu acredito um dia que a cidade de Salvador vai marcar o carnaval, mas o prefeito vai parar no primeiro dia, porque não vai ter ninguém nessa cidade indo até lá. Eu declaro isso. Essa cidade vai ser tão tomada pelo Evangelho que não terá lugar para o engano. Levante suas mãos aos céus, eu declaro sobre a sua vida: você não será seduzido pelo mundo. Você não será seduzido pelo mundo. Você não será seduzido pelo mundo. Você não será seduzido. Céu e terra se encontram. Você não será seduzido. Você não será seduzido. Você não será seduzido. Levanta a adoração. Céu e terra